sequência falamos. Tá bom. Então, boa tarde às professoras da banca, aos colegas e aos demais presentes. Então, eu vou dar início à apresentação da minha dissertação, intitulada Estudo da Atmosfera do Ambiente de Cafeterias em Santa Maria. Então, apresentando o sumário, né, a dissertação está dividida em 5 capítulos. Na primeira parte tem a introdução, depois a fundamentação teórica, os procedimentos da pesquisa, resultados e discussões, e, por fim, as considerações finais. Falando um pouquinho, então, sobre a introdução, né, ela é composta pela apresentação, justificativa, objetivos, né, tanto geral como específicos, e também a estrutura do trabalho. Apresentando, então, a cafeteria, ela se enquadra em uma arquitetura comercial gastronômica, é um ambiente de refúgio, também um espaço de lazer e descanso, e também um ambiente, né, de consumo de café e dos seus acompanhamentos. Sendo que o café, então, ele estimula a memória afetiva, ele simboliza a hospitalidade e conforto, e os consumidores, então, atualmente, eles estão cada vez mais exigentes, né, em busca de um café de melhor qualidade. Sendo assim, se tem o questionamento de que, conforme o objetivo de consumo e permanência, que características do espaço são essenciais em cafeterias? A justificativa, então, né, com o mercado cada vez mais competitivo e com a necessidade de inovar para atrair novos clientes, o hábito de tomar café, então, iniciou-se há muitos anos, sendo difícil, então, esse costume deixar de existir por inteiro. Os trabalhos, então, que foram encontrados sobre cafeterias, eles se enquadram em outras áreas, né, não na área da arquitetura, por exemplo, a área de administração. E também uma forma de contribuir para melhorar as cafeterias, não só de Santa Maria, mas também de outras regiões, né, que seja um modelo de negócios parecido. Os objetivos, apresentando, então, o objetivo geral, é estabelecer diretrizes projetuais para a arquitetura comercial gastronômica, que sejam, então, aplicáveis em cafeterias e que auxiliem profissionais, tanto arquitetos como designers, a desenvolver o projeto de interiores desses ambientes, tanto para reformas como também para novas edificações. Os objetivos específicos, então, eles são divididos em 4 objetivos. O primeiro é compreender os conceitos que são abordados na arquitetura comercial, os itens que compõem essa atmosfera do ambiente, o DNA da marca e também a psicologia ambiental. Objetivo 2 é entender, então, quais os aspectos são relevantes para as pessoas ao escolherem uma cafeteria. O outro objetivo é analisar cafeterias em funcionamento de Santa Maria, a fim de entender os critérios que foram considerados pelos responsáveis técnicos ao elaborarem o projeto de interiores. E, por fim, identificar quais elementos do ambiente, seja iluminação, cores ou mobiliário, de cafeterias que são essenciais no projeto de interiores. A estrutura do trabalho, então, dividida, né, em 5 capítulos: introdução, fundamentação teórica, procedimentos de pesquisa, resultados e discussões, e, por fim, então, as considerações finais, né, com as conclusões e também as sugestões para pesquisas futuras. Iniciando, então, o capítulo 2, né, a apresentação da fundamentação teórica, que é composta por arquitetura comercial, relação pessoa-ambiente e também, por fim, a cafeteria. A arquitetura comercial, então, ela tem como objetivo criar um ambiente que incentive o cliente a entrar e permitir, então, que ele veja um grande número de produtos com uma organização e também com clareza. O produto, então, ele está relacionado com o custo e ele precisa ser comercializado no espaço, né? E esse espaço, ele influencia a permanência e frequência dos usuários, sendo, então, imprescindível a participação das pessoas, né, para consumir esses produtos. A arquitetura comercial gastronômica, então, na arquitetura comercial gastronômica, né, se tem 2 motivos de consumo dentro dessa arquitetura. Uma é que a intenção é que o cliente permaneça pouco tempo no local, que aumenta, assim, a rotatividade, e a outra, a intenção é que o cliente permaneça longos períodos, né, aumentando, assim, o seu consumo. Sendo assim, então, cabe ao projetista entender as necessidades desse cliente, o público-alvo da empresa, para propor, então, estratégias projetuais que sejam adequadas ao modelo de negócio da empresa.
Entrando no DNA da marca, né, uma definição da ciência é que o DNA é a molécula da vida que possui a informação genética de um determinado organismo, e ele se encontra, então, no núcleo das células. Já uma definição relativa à marca, né, então ela deve carregar os atributos essenciais da corporação, fazendo-se presente no interior da empresa. Então, se ela está bem definida, ela será mais facilmente passada para o público-alvo. A atmosfera do ambiente. Então, conforme Kotler, essa atmosfera é a característica do espaço que é assimilada por meio dos sentidos, né? Visão, audição, olfato e tato, sendo que o gosto ele não é aplicado diretamente na atmosfera. Conforme Pacheco, as cores, conforme Pacheco, então, as cores e os materiais, comunicação visual, temperatura, mobiliário, layout, aromas, sons, iluminação, todos esses itens fazem parte da atmosfera. Como aqui se trata de uma atmosfera e uma arquitetura comercial gastronômica, então a questão do paladar também foi anexada aos itens que compõem essa atmosfera gastronômica. Na arquitetura sensorial, então, conforme Gibson, né, ele classifica os sistemas perceptivos em sistema básico de orientação, que auxilia na orientabilidade, em sistema auditivo, sistema áptico relacionado ao tato, sistema paladar-olfato e também sistema visual. Outro conceito é da relação psicológica dos lugares, né, que conforme o autor Ryan Denbury, ele classifica as experiências das pessoas em 3 lugares, sendo que no primeiro lugar, então, seria o lar, que ele vai servir de abrigo ao indivíduo por bastante tempo. O segundo lugar, então, seria o trabalho, que é mais a questão da produção, onde a pessoa mantém a subsistência. E o terceiro lugar, então, seriam os lugares públicos, né, que é onde esse indivíduo tem um distanciamento do cotidiano e da rotina. Então, as cafeterias poderiam ser classificadas como terceiro lugar, né, conforme essa classificação. Já na relação pessoa-ambiente, então, né, trazendo alguns conceitos da psicologia ambiental, como o apego ao lugar, a aglomeração, a territorialidade, a distância interpessoal, o espaço pessoal e também a privacidade. Sendo que o espaço pessoal, então, ele refere-se a uma área com limites invisíveis ao redor do corpo, na qual os estranhos não podem entrar. E isso, então, pode influenciar a permanência no local, né, caso a pessoa sinta-se que esse espaço pessoal foi invadido. A cafeteria, então, o último item do referencial teórico, né, trazendo um pouco sobre o café. O grão do café, então, ele possui de 1 a 2,5% de cafeína, e também ele possui ações de melhoria da atenção e concentração e aumento do estado de alerta. No Brasil, as primeiras mudas de café, então, elas chegaram em 1727, e atualmente se tem vários métodos de preparo de café. Entre eles, o método Ario V60, o método da prensa francesa, da máquina de café e também do Aeropress. As cafeterias, então, elas surgiram juntamente com o hábito de tomar café. A partir de 1450, então, esse hábito de tomar café em casa ou em lugares coletivos, ele aumentou, sendo que a Turquia foi a responsável por popularizar a prática de beber café. Em 1475, então, ocorre a abertura do estabelecimento que ele é considerado o primeiro café do mundo, na Constantinopla. No Brasil, os primeiros cafés, então, eles surgiram como cópias desses modelos europeus, porque era o que havia de referência naquela época. Nas ondas de consumo, então, se tem 3 ondas. A primeira onda, ela vai do século XIX até o século XX, onde o café, então, era consumido somente por causa da cafeína. No Brasil, um exemplo, então, é a confeitaria Colombo. Na segunda onda, que ela vai de 1960 a 1990, surgem os conceitos de café especial e também as primeiras grandes redes de cafeterias. Já na terceira onda, né, que é atualmente, o consumidor, então, ele busca uma inovação. As cafeterias se tornaram, então, um ambiente também criativo. No projeto de cafeterias, existem, então, 2 zonas, uma zona de público e uma zona de preparação.
A zona de público, então, ela é composta pela entrada, pela recepção, pela espera, pelos banheiros e pela área de alimentação. E a zona de preparação é composta pela cozinha, armazenamento, né, um depósito, escritório e também pela área de serviço. Agora, apresentando os procedimentos de pesquisa, né, que são compostos por revisão bibliográfica, questionário online e avaliação pós-ocupação. Na revisão bibliográfica, então, foram estudados conceitos como arquitetura comercial gastronômica, DNA da marca, constituintes da atmosfera do ambiente, arquitetura sensorial e também a relação psicológica dos lugares. Conceitos também da psicologia ambiental, né, como apego ao lugar, aglomeração, territorialidade, distância interpessoal, espaço pessoal e privacidade, e também, especificamente, o café, as cafeterias, e o projeto de interiores de cafeterias. Também foi elaborado, então, um questionário online, né, que primeiramente foi feito um questionário online piloto, que foi testadas, né, a eficiência das questões, e para o questionário final, então, foram feitos alguns ajustes nesse questionário. Ele tem como base elementos constituintes da atmosfera do ambiente. Algumas questões possuem imagens, né, para ilustrar melhor o que se pretende com a pergunta, e algumas também aceitam mais de uma resposta. Esse questionário, né, é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco tem a identificação desse respondente com 11 questões. No segundo bloco, 12 questões com aspectos referentes à qualidade ambiental. E no terceiro e último bloco, né, cafeterias que frequentam, para as pessoas falarem um pouco mais sobre esses aspectos físicos das cafeterias. Aqui, então, tem essa apresentação do questionário, né, explicando como vai ser a pesquisa. E a caracterização da amostra, então, é composta por pessoas anônimas que receberam o link para acesso. Inicialmente, essa amostra ela foi direcionada ao Rio Grande do Sul, porém, como a forma de envio foi online, né, foram obtidas respostas de outros estados do país. Na avaliação pós-ocupação, então, a caracterização da amostra, para escolher as cafeterias, utilizou-se como base, então, as respostas desse questionário online piloto e também toda a construção do referencial teórico. A partir disso, então, foram estabelecidos critérios da escolha. Uma cafeteria que tem um fator histórico para a cidade, né, que ainda esteja em funcionamento. Uma cafeteria que tem estacionamento próprio, né, que foi algo observado no questionário piloto. E outra cafeteria, então, devido à dimensão, quando comparada às demais cafeterias. Após, então, serem definidas essas cafeterias a serem estudadas, foi entrado em contato com os responsáveis, né, do estabelecimento e feito convite para participar da pesquisa. Foram entrevistados, então, o proprietário, responsável técnico e clientes. Ao todo, então, foram entrevistadas 15 pessoas, sendo 3 proprietários, 3 responsáveis técnicos e 9 clientes, das 3 cafeterias estudadas. A visita exploratória, então, ela permite uma aproximação com esse ambiente de estudo. O município que foram estudadas as cafeterias é em Santa Maria, e na confeitaria A, então, foi feita uma visita em maio desse ano. Na cafeteria B foram feitas 2 visitas, uma em abril e outra em agosto, porque teve uma atualização do layout, né, uma modificação. E a cafeteria C, então, que em agosto desse ano. A ficha de inventário ambiental, então, essa ficha é uma forma de entender o local, tendo como base os elementos da atmosfera do ambiente e também do DNA da marca. No item, então, relacionado ao paladar, foram avaliadas questões relativas ao cardápio, como a diversidade de cafés e também os alimentos servidos. As entrevistas, então, são entrevistas semi-estruturadas, possuem um roteiro, né, que ele pode ser alterado conforme a necessidade do momento. Elas foram realizadas nos meses de agosto, setembro e outubro desse ano. Foram realizadas com os proprietários, né, para compreender qual a intenção do projeto e os motivos da escolha de determinado profissional. Essa entrevista ela é composta por 14 perguntas, também com os responsáveis técnicos, né, para entender as decisões projetuais que foram tomadas. Ela é também composta por 14 questões. E, por fim, então, com os clientes, né, onde a estrutura é formada por 4 perguntas abertas, inicialmente, depois uma escala de Likert e, por fim, uma seleção visual.
Na observação sistemática, então, foram feitas 3 observações sistemáticas em cada cafeteria, 2 em horários mais movimentados, né, conforme os proprietários falarem, e uma observação em um horário menos movimentado. O tempo de permanência foi de 2 horas, e a escolha do local para ser observado era um local que pudesse se observar o ambiente como um todo. Foram observados, então, layout, mobiliário, iluminação, temperatura, a proximidade com os sanitários e a visibilidade entre os clientes. O tratamento dos dados, então, no questionário online final, foi feito através de gráficos, escrita dos dados, frases relevantes, nuvem de palavras, transcrição de alguns relatos dos participantes. Nas visitas exploratórias, né, através da descrição do ambiente, e também através de imagens das percepções da pesquisadora dos locais de estudo. A ficha do inventário físico-ambiental, então, os resultados tiveram como base os itens observados, em que foram analisados os conteúdos que foram obtidos. Nas entrevistas semi-estruturadas, elas foram gravadas e transcritas, e os dados tiveram tratamento baseado na análise da fala dos participantes, e, por fim, as observações, então, apresentadas por meio da comparação do comportamento dos clientes e também uma análise geral. Apresentando, então, os resultados e discussões do questionário online, da avaliação pós-ocupação, e também a discussão dos resultados e as diretrizes projetuais que foram geradas. O questionário online ele foi aplicado de 7 a 28 de setembro desse ano. 102 pessoas responderam ao questionário, a maioria eram mulheres. No primeiro bloco, a gente tem a identificação desse respondente e questionado sobre o motivo de beber café. A maioria afirma, então, que bebe café, pois aprecia a bebida. Frequentam cafeterias raramente, né, 52%, de 1 a 2 vezes por semana, 36,3%. Sendo que à tarde é o horário preferido para ir em cafeterias, né, com 84%, de manhã 12,7%, meio-dia e também à noite. Em relação ao tempo de permanência, a maioria, então, permanece no local por 1 hora, 28,4% afirmam permanecer por 2 horas. A forma que utilizam a cafeteria, então, a maioria utiliza como local de encontro, com amigos e colegas, também um espaço de lazer. O segundo bloco, então, relativo à qualidade ambiental, a maioria dos respondentes afirma que é indiferente ao modo de preparo de café para ir a uma cafeteria. Em relação ao mobiliário para sentar, a maioria respondeu que preferem sofás como mobiliário para sentar. A respeito do formato das mesas, a maioria prefere mesas redondas. A respeito do layout, a maior parte, né, 75,5%, prefere mesas mais afastadas. E em relação à iluminação, a maioria prefere uma iluminação mais natural. No terceiro e último bloco do questionário, né, em relação às cafeterias que frequentam, na questão 24, sobre o que você mais gosta do ambiente físico, né, de uma cafeteria, 81 pessoas responderam e foram citados aspectos relacionados à iluminação natural artificial, o ambiente ser aconchegante, a presença de plantas, o mobiliário ser confortável, a questão do aroma de café. Algumas respostas também foram contraditórias e também foram destacados aspectos referentes à louça servida no local, né, que essa louça deveria conversar com o restante da cafeteria. Na questão 25, como você descreveria uma cafeteria ideal? E para citar aspectos físicos, né, 77 pessoas responderam, e a maior parte respondeu questões do mobiliário ser confortável, também uma iluminação agradável, um espaço confortável, as mesas serem distantes. E na última questão, que era para citar 3 aspectos que menos gostam em uma cafeteria, e se desejar dar exemplos, 74 pessoas responderam, em que foram citados itens relacionados ao espaço ser muito pequeno e apertado, as mesas serem muito próximas, e também aspectos relacionados à iluminação, né, como uma iluminação muito fria, pouca luz, uma iluminação intensa e uma iluminação, né, direto no rosto, que pode ofuscar.
Entrando, então, agora na parte da avaliação pós-ocupação, né, onde são apresentadas as cafeterias, os resultados, né, na confeitaria A, então, resultado da visita exploratória. A fachada principal, ela é uma fachada envidraçada, a confeitaria está localizada no térreo, né, dessa edificação. Os expositores, então, possuem bastante espaço de armazenamento, né, com bastante informações nas paredes. O layout, ele é afastado em uma das direções e próximos em outra direção. Em relação ao mobiliário, então, as mesas são de madeira, possuem espelhos nas paredes, espelhos com molduras douradas, e também um elevador, que esse elevador, então, ele dá acesso ao quarto pavimento, onde são feita a produção dos doces. E bem na parte dos fundos da confeitaria, então, tem esse acesso de serviço, que ele dá acesso à parte da lavagem de louças e também dos sanitários. O resultado, então, do inventário físico-ambiental, com os itens relacionados à atmosfera do ambiente. As mesas, então, elas são próximas, né? O mobiliário é em madeira, podendo ele ser desconfortável para longos períodos. As paredes possuem bastante informações. A cor dourada da moldura dos espelhos e os próprios espelhos, né, são elementos bem marcantes da confeitaria. Possui uma iluminação natural, também artificial, e a presença de ar-condicionado. Existe uma variedade média a alta de doces que são servidos na confeitaria, e havia música instrumental no ambiente, né, com um volume considerado médio. Em relação ao DNA da marca, os objetos da decoração, né, tem abajures, telefones, relógios, quadros, eles contam a história de Santa Maria e também da confeitaria. A logomarca, ela possui ornamentos que conversam com a moldura dos espelhos e também com a embalagem, né, que os clientes levam os doces para casa. Os resultados das entrevistas semi-estruturadas com o proprietário, ele afirma que que vai lá bastante pessoas, idosos, né, e que ele não sabe nem quem são, mas que as pessoas chegam, começam a conversar com ele, contam histórias, né, ele até afirma se for fazer um livro, daria um baita livro. Né? Então, a história da confeitaria meio que se confunde também com a história da cidade. Em relação ao responsável técnico, que era a mesma pessoa, né, o proprietário também é o arquiteto, ele afirma que, no fundo, um projeto ele nasce da necessidade que tu precisa. Então, eles sempre vão fazer alguma mudança lá a partir de alguma necessidade. E também ele fala do ambiente suave, né, o ambiente acolhedor, para a pessoa se sentir bem, que a pessoa ia se sentir bem numa mesa de fórmica, por exemplo. Os resultados das entrevistas com os clientes. Então, na escala de Likert, o item que teve a menor pontuação foi o mobiliário, e na seleção visual, né, algumas respostas coincidiram, como o caso das cores neutras, e também uma altura entre piso e forro, uma altura média. Desculpa. Em relação aos resultados da observação sistemática, então, ela apresenta um layout flexível, podendo juntar ou separar mesas. O mobiliário segue um padrão de acabamento. A iluminação possui uma iluminação natural e artificial. A temperatura possui 2 aparelhos de ar-condicionado. A proximidade com os sanitários, então, as mesas localizadas ao fundo, elas ficam mais próximas do sanitário. Possui visibilidade entre os clientes, né? Não tem barreiras que impeçam essa visibilidade. A presença dos espelhos, então, faz que haja maior visibilidade ainda entre os clientes. A maioria, então, frequenta como local de lazer, frequenta com mais de uma pessoa, e a localização das mesas próximas ao elevador geralmente tem uma maior privacidade, mas não são as mais ocupadas. A cafeteria B, então, é um resultado da visita exploratória. Ela possui um estacionamento sobre essa parte frontal. A fachada principal ela é envidraçada, tem um espaço externo, tem mobiliário diversificado, né, mesas quadradas, retangulares. Possui também mesa alta com banquetas. Tem um espaço de estar, né, com sofás e banquetas e poltronas.
tem um espaço para crianças, tem um expositor com médio espaço de armazenamento, salas de reuniões e também os banheiros. O resultado, então, do inventário físico-ambiental, em relação ao item da atmosfera, tem uma diversidade de mobiliários, presença de cor da marca no mobiliário e também na pintura, a utilização de diversos materiais, como plástico e metal, a iluminação natural e também artificial, possui ar-condicionado de parede e de teto, oferecem vários métodos de preparo de café, além de outras bebidas, não apresenta nenhum aroma específico e possui uma música no volume considerado médio. Em relação ao DNA da marca, a cor base, né, presente no nome da cafeteria, encontra-se também na pintura das paredes e no mobiliário. Em relação aos resultados das entrevistas semi-estruturadas, né, com o proprietário, ele afirma, então, que só o arquitetônico ele não funciona, teria que ter outros complementos também, como, por exemplo, um bom atendimento. Com o responsável técnico, então, que era a mesma pessoa do proprietário, né, porque não havia arquiteto nesse projeto, ele afirma que ele conseguiu, então, atender o cliente que vai só fazer uma refeição, o cliente que vai para o lazer, para uma conversa, então, esses diferentes momentos do cliente ele conseguiu atender. Em relação aos resultados das entrevistas, então, o item que teve menor avaliação foi o som, e na escala de Likert, né, e na seleção visual, algumas respostas também coincidiram, né, relacionadas a layout e também a preferência pelas cores neutras. Os resultados da observação sistemática, né, tem um layout flexível, o mobiliário é diversificado, né, com mesas redondas e cadeiras de diferentes cores. A iluminação possui grande fachada com iluminação natural e artificial. A temperatura possui aparelhos de ar-condicionado de parede e também de forro. A proximidade com os sanitários, as mesas elas não estão tão próximas, né, porque o local onde ficam as refeições é uma localização oposta aos sanitários. A visibilidade entre os clientes, existem painéis ripados, né, que contribuem para barrar essa visibilidade com os clientes. A maioria, aparentemente, utiliza, né, como local de lazer, frequenta com mais de uma pessoa. Em relação à privacidade, tem essa presença dos painéis ripados, né, que contribuem para a sensação de privacidade. Entrando, então, na cafeteria C, né, a última cafeteria estudada, apresentando os resultados da visita exploratória. Ela é uma cafeteria localizada em um centro comercial. A fachada principal ela é toda envidraçada. Tem uma área externa, como deck e mesas. Logo que tu entra na cafeteria, já tem o caixa e o expositor, um do lado do outro. A área de consumo, então, é à direita desse caixa, à esquerda desse caixa, e a parte do mezanino é à esquerda do caixa. Na cafeteria C, então, o resultado do inventário físico-ambiental relativo aos itens da atmosfera. As mesas, elas são próximas e a bancada ela é um pouco mais afastada. Os mobiliários, eles seguem um padrão de acabamento. A cor preta, que ela é presente na marca, também está nos detalhes do mobiliário. Presença de cores como o branco e o cinza, né? Textura das cordas, os materiais frios, como a serralheria. Ambas na cor preta, né? Então, essa cor da marca aparece no mobiliário. Tem iluminação natural artificial, variedade de métodos de café. E referente ao som, né, havia música na cafeteria. Sobre o DNA da marca, então, o DNA, ele é possível ver a presença das suas cores em elementos no projeto de interiores. Resultados das entrevistas, então, a proprietária, ela afirma que ela quer algo diferente com esse projeto, né, e aí foi que o arquiteto surpreendeu ela com esse espaço para colocar os livros, né, que seria nessa parte do mezanino que ela montou o aluguel dos livros. Com o responsável técnico, ele explica essa setorização da cafeteria, que é a parte do salão, onde ficam as pessoas, depois o setor do trânsito, que é a chamada circulação, e depois o setor da operacionalização, né, que seria essa parte da cozinha. Os resultados, então, das entrevistas. Com os clientes, o item de menor avaliação também foi o som, e na seleção visual, as respostas que coincidiram foi o formato das mesas quadradas ou retangulares.
Em relação, então, à observação sistemática, né, o layout ele é flexível, podendo juntar ou separar mesas, o mobiliário segue um padrão de acabamento, a iluminação, tem bastante iluminação natural, né, porém, quando tem sol nessa bancada, as pessoas evitam, né, os clientes não sentam ali. A temperatura possui um ar-condicionado no térreo, o centro comercial ele possui banheiro, então ele não tem sanitário na cafeteria, então não tem essa proximidade com o sanitário. A visibilidade entre os clientes, então, no térreo não possui barreiras que impeçam essa visibilidade. Então, no mezanino tem a barreira, que é a estante dos livros, né, que torna o ambiente, então, um pouco mais reservado. A maioria parece frequentar como espaço de lazer, né, e frequenta com mais de uma pessoa. E em relação aos itens, a privacidade, né, o fato de ter esse mezanino um pouco mais afastado, e as mesas são próximas, somente a bancada é um pouco mais afastada. Entrando, então, na discussão dos resultados, né, no questionário online, foi possível observar que alguns resultados se coincidiram com a observação sistemática, como o fato das pessoas preferirem ir à tarde à cafeteria, permanecerem por aproximadamente 1 hora, por utilizarem como local de encontro de amigos, colegas, também para lazer, frequentarem com mais de uma pessoa, e na entrevista com os clientes também alguns resultados se coincidiram, como o caso da preferência por cores neutras, uma iluminação natural, e a altura do pé direito, a maioria preferiu uma altura média do pé direito. E algumas respostas chamaram atenção, né, como o caso de ser indiferente ao método de preparo do café para ir a uma cafeteria. No último bloco, algumas respostas foram contraditórias, né, como o caso de algumas pessoas gostarem do ambiente externo e outras não. E nas últimas 3 perguntas, então, os itens mais citados foi iluminação, mobiliário confortável e a presença de vegetação. Nas visitas exploratórias, então, pode-se observar essa variedade do modelo de negócios de cafeterias, que pode variar de um pequeno estabelecimento até lugares mais amplos, e que cada cafeteria, então, conversa com o público-alvo, né, não existindo um certo ou errado. Talvez se modificasse alguma coisa, descaracterizaria o estabelecimento. E também a questão de ter mais de um modelo de mobiliário, né, como mesas individuais, em duplas ou em grupo, que favorece essa autonomia por parte dos clientes. Nas entrevistas com o proprietário, né, pode-se observar que geralmente não são feitos estudos do comportamento do cliente, o que é adquirido por meio da experiência. Nenhuma das cafeterias tinha o setor de marketing quando foi elaborado o projeto de interiores. E outra questão, né, observar o tamanho da sala quando foi investir, questionar-se sobre as condições financeiras de executar o projeto se o espaço for muito grande. Em relação ao responsável técnico, então, uma coisa que pode-se observar é que se o mesmo escritório fizer todos os projetos, né, da franquia, possibilita uma continuidade na linguagem projetual, que esse profissional já vai conhecer a marca, já vai conhecer todas as outras questões também. Na entrevista, então, com os clientes, né, trazendo um resumo das 3 cafeterias, os itens mais bem avaliados foram os relacionados à iluminação e também a questão do olfato, e o item que teve a menor avaliação, menor pontuação, foi o item relacionado ao som. Na seleção visual, então, resumindo as 3 cafeterias, a preferência em relação às cores são as cores neutras, os materiais, a madeira, o mobiliário para sentar as cadeiras, formato das mesas, as pessoas preferiram, então, mesas quadradas ou retangulares, para permanecerem por mais tempo, um layout com mesas mais afastadas, a forma de expor os alimentos, bastante espaço de exposição, uma iluminação natural abundante e uma altura entre piso e forro médio. Na observação sistemática, então, né, foi possível observar que em cafeterias históricas, as pessoas permanecem por menos tempo quando comparadas a cafeterias mais novas. Ambientes pequenos e horários de muito movimento, né, a conversa pode atrapalhar a mesa ao lado. Os painéis ripados vazados, eles contribuem para a privacidade, né, sendo que as mesas que eram próximas a esses painéis, elas eram as mais ocupadas.
Pode-se também observar a questão da territorialidade, né? Uma das clientes deixou um objeto em cima da mesa, saiu da cafeteria e depois voltou. Alguns mobiliários que recebem insolação direta, eles não são ocupados. E a questão da posição estratégica do caixa, né, e ser próximo aos expositores, que a pessoa ela vai fazer o pagamento, então ela já olha alguma coisa para levar para casa. Entrando, então, nas diretrizes projetuais, começando pelo item da atmosfera, que é o layout. Então, optar por um layout flexível, né, que podem ser separadas ou unidas as mesas, um acesso principal de serviços separado, um expositor próximo ao caixa, né, devido a essa questão que eu comentei anteriormente, uma distância entre as mesas com mesas mais afastadas, a privacidade, criar, então, barreiras físicas que contribuam para a privacidade, o fluxo, atentar para essa questão do fluxo de louças e da produção, né, que não atrapalhe a circulação dos clientes. Em relação ao mobiliário, né, o formato das mesas redondas e quadradas, eles agradam mais quando comparadas a bancadas altas. Ter também mais de um formato, né, para o cliente escolher o que ele prefere. Mobiliário para sentar, preferir cadeiras, poltronas e sofás, né, que eles são mais apreciados. Devem ser de boa qualidade, né, e confortáveis. Em relação à comunicação visual, né, o autor, o Gaia, ele comenta que a identidade visual ele deve comunicar, né, a fim de que o consumidor consiga identificar essa identidade. Pode ser utilizada não somente como forma de orientação, mas também como modo de fortalecer essa atmosfera a ser criada, e optar por um equilíbrio de informações, né, nem muitas informações e nem tão poucas informações. Em relação às cores e materiais, né, optar por cores neutras, foram as mais citadas nos procedimentos, e também utilizar cores do DNA da cafeteria, né, que possibilita essa identificação por parte do cliente. O pé direito, quando não for possível alterar a altura, né, criar alternativas como pinturas, que podem criar a sensação de um ambiente maior ou menor. Materiais nas mesas que sejam de fácil higienização. Materiais lisos e duros, eles propagam mais o som, então eles devem ser utilizados com atenção. E os de materiais naturais, né, foram citados a madeira e o tijolo como os preferidos nos procedimentos metodológicos. A iluminação, então, optar por uma iluminação natural, que tem essa possibilidade de visualizar o exterior. A temperatura de cor indica-se uma temperatura mais amarela ou neutra, e com bom índice de reprodução de cor, né, para não distorcer essa coloração do alimento, já que se trata de uma cafeteria. Uma iluminação focada com pendentes, né, também pode ser uma opção, e evitar uma iluminação direta, né, que possa ofuscar os clientes. Em relação à temperatura, posicionar estrategicamente o ar-condicionado para evitar que ele incida diretamente sobre os clientes, atentar-se para a quantidade suficiente de máquinas de ar-condicionado, né, se é suficiente para todo aquele ambiente. Se possível, em situações mais amenas, ter essa possibilidade de deixar a porta aberta para arejar o ambiente e fazer também a troca de ar. Em relação ao paladar, né, tem um acompanhamento de cafés variados e também de comidas. Em relação ao espaço de exposição, optar por médio ou bastante espaço, né, o que pode depender do cardápio, se for um cardápio fixo ou se for um cardápio variado. Em relação aos aromas, a cafeteria ela já possui um aroma natural, que é o café, e utilizar aromas artificiais pode descaracterizar a cafeteria e muitas vezes ser desagradável. Em relação ao som, é um volume de música que não atrapalha a conversa entre os clientes, e para escolher essas músicas, deve ser considerado o perfil desses clientes, né, o público-alvo. Deve ser considerado não somente a música do ambiente, mas também todos os outros sons, né, os ecos, os passos e os ruídos dos materiais. Caso o ambiente não possua uma boa acústica, né, pode-se utilizar alternativas como tratamento ou isolamento acústico. A vegetação, utilizar espécies, então, que possam ser usadas em áreas internas, que tenham um bom custo-benefício. Preferir plantas, então, naturais, caso não seja possível. Optar por plantas artificiais com uma boa qualidade e acabamento.
no espaço externo, então, caso haja algum mobiliário que receba uma insolação direta, esse mobiliário ele não vai ser ocupado. Então, deve ser pensado uma solução para barrar esse sol, né, como cortinas, brisas e guarda-sóis. Se tiver a presença de decks, né, atentar-se para acessibilidade e propor formas que o cliente identifique um possível degrau. Algumas observações além da arquitetura, limpar a mesa, né, sempre que tiver alguma refeição, para manter o ambiente limpo e organizado, presença de tomadas, né, e infraestrutura para as pessoas que vão nessa cafeteria trabalhar, e acesso e uso facilitado, né, a todos os ambientes da cafeteria. Entrando, então, no último capítulo, né, no capítulo 5, que são abordadas as considerações finais, a conclusão e as sugestões para futuras pesquisas. Então, é possível perceber que a cafeteria ela não é somente um local de tomar café, mas também um ambiente de socialização e de pausa na rotina. O aporte teórico, então, ele contribuiu para o entendimento das particularidades de uma cafeteria, uma arquitetura comercial gastronômica, e também ele trouxe, né, os conceitos da atmosfera do ambiente, que foi norteador da pesquisa. Na aplicação dos procedimentos, né, observou-se que, às vezes, um procedimento complementava o outro, como o caso do questionário online e da observação sistemática. As visitas exploratórias, então, pode-se observar que cada cafeteria conversa com o seu público-alvo e a diversidade desse modelo de negócios. No inventário ambiental foram observados características que não foram, que passaram despercebidas nas visitas exploratórias. E nas entrevistas, então, realizadas, né, primeiramente com o proprietário, para entender esse funcionamento na cafeteria, e também com os clientes para perceber que a presença da cor do DNA da marca, né, os clientes conseguem identificar essa questão da cor. E na observação sistemática, né, foi possível verificar que alguns comportamentos se repetiam dentro da cafeteria. Por fim, então, espera-se ter contribuído, né, com o debate do tema, que os resultados encontrados auxiliem profissionais projetistas de cafeterias a realizarem o projeto de interiores, tanto para satisfatórios, né, tanto dos proprietários, mas também para os clientes desses espaços. Como sugestões, então, para futuras pesquisas, né, seria explorar outros setores da arquitetura comercial, não somente o gastronômico, estudar também outros itens de avaliação, além dos considerados na atmosfera do ambiente, fazer uso de imagens, seja no questionário ou na seleção visual, né, com o mesmo cenário, modificando somente o que se deseja, né, como a iluminação, o mobiliário, assim, então, isenta que o restante do ambiente possa influenciar na resposta do questionário. E, por fim, fazer a aplicação de outros métodos, né, como observação participante, entrevistar mais clientes a fim de obter uma maior quantidade de opiniões. Aqui algumas referências, então, que foram utilizadas na apresentação, né? Algumas referências foram bem importantes, como o caso do Cotter, nos conceitos da atmosfera, Pacheco também, com questões do layout e ponto de venda, Pilate, com questões do DNA da marca, e Sommer, né, com as definições do espaço pessoal. E é isso, bom café a todos, muito obrigada.